Chamam para a palestra dessa noite para falar sobre a situação da educação no Brasil, a professora doutora Raquel Volpato Zerbino, e o tema é a situação da educação no Brasil, como eu disse, e passo a palavra para o diretor de protocolo para o seu breve currículo. Então, eu vou ler aqui um breve currículo da doutora Raquel Volpato Zerbino. Licenciada em Pedagogia, doutora em Educação pela Unesp Botucatu, professora doutora aposentada do Instituto de Biociências do campus de Botucatu da Unesp, exerceu o magistério nos 3 graus de ensino e pós-graduação, orientou tese de mestrado e doutorado, coordenadora de ensino no interior de Secretaria de Educação no Estado de São Paulo, idealizou e foi coordenadora do programa Circuito Gestão para capacitar 30.000 gestores da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, prestou consultoria para o Ministério da Educação na área de Prazen e Secretaria do Ensino Médio, foi diretora acadêmica das faculdades Uniron e Católica de Porto Velho, Rondônia, assessora do governador Confúcio Moura no estado de Rondônia, junto à Secretaria Estadual de Educação Rondônia, foi subsecretária de articulação na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, coordenadora do Movimento Rondônia pela Educação junto à Federação da Indústria de Rondônia, publicou 3 livros e dezenas de artigos em revistas especializadas, abordando os temas formação de professores e educação brasileira. Convido a doutora Raquel até aqui para fazer sua palestra. Boa noite a todos. Um prazer muito grande estar com vocês aqui. Agradeço muito o presidente Martinha, agradeço o convite do professor, do doutor Zacarias, que através da professora Vera Vei, a gente quer lembrar o nome dela aqui, porque ela não poderia estar nesse momento, e a minha amiga Ana Tereza, colega de tanto tempo, que está aqui comigo. É um prazer ver o trabalho que vocês realizam aqui. Eu não tinha a menor ideia que vocês tivessem um trabalho tão bonito como este aqui que o doutor Zacarias me mostrou quando nós chegamos, né? E quando ele me explicou ali os trabalhos que vocês fazem também, né? E as pessoas que eu estou conhecendo aqui, uma surpresa muito grande. É um prazer enorme ver um trabalho tão eficiente, forte, dentro da sociedade civil, assim, organizada, e com muito prazer, com muita simplicidade, todo mundo está prazeroso, todo mundo está sorrindo, todo mundo é amigo, né? E uma vez por semana vocês jantam juntos e fazem os projetos, se realizam, né, sem grandes alardes, mas com muitos resultados. Parabéns a todos, é muito bom ver isto. Eu me organizei, fiz até uma colinha aqui para mim, não fiz projeções, porque me disseram inicialmente que eu tinha 20 minutos. Depois eu fiz ali um apelo, 20 minutos, não, acho que tem 30. Então eu me organizei um pouco, porque quando eu fui avisada era para falar sobre analfabetismo no Brasil, alfabetização no Brasil, porque a semana passada foi o Dia Mundial da Alfabetização. Então, toda a imprensa deu muito esses dados sobre alfabetização, é uma coisa que a gente tem que trabalhar com seriedade. Né? Eu estava me preparando para falar sobre o problema da alfabetização no Brasil. Daí o doutor Zacarias me disse no telefone nessa semana, mas eu queria mesmo que falasse sobre os problemas da educação brasileira. E daí, sabe, é uma coisa muito grande para a gente organizar aqui em poucos minutos, né? Mas é alguma coisa que a gente pode começar a discutir, colocar pelo menos os pontos centrais e contando depois com a colaboração de vocês para ver o problema que vocês enxergam. Eu pensei em que a gente tivesse que até historiar um pouco, né, a nossa educação aqui, para entender por que a educação está assim. Porque nós não podemos dizer que a educação está bem, né? Todo mundo sabe aqui que a educação brasileira não está bem, né? E a gente precisa discutir, entender por quê. E eu até falei lá, eu sou paulista, eu vivi aqui, trabalhei sempre aqui, mas meus filhos foram para Rondônia, e eu acabei indo para lá, e eu fico entre lá e aqui, tem uma casa aqui, outra casa lá. Então eu fiz coisas lá em Rondônia também, e quando tem alguma coisa lá, eu falo sobre educação. Então a Globo nessa semana disse assim, mas a senhora tem que falar sobre alfabetização. E aí todo mundo dizendo assim, mas não tem o que comemorar no Dia Mundial da Alfabetização. Eu acho que tem. Entende? Em que pese os problemas que tenhamos no Brasil de analfabetismo, nós ainda temos que comemorar. E se a gente entender bem o que é a educação brasileira, nós não vamos falar aqui sobre a educação familiar, nós vamos falar sobre a educação na escola. Né? E a escola é uma instituição que a sociedade organiza para desenvolver competências
de utilização do conhecimento acumulado historicamente na história da humanidade. O macaco, desde o primeiro macaco, é um macaco, né? Mas o homem, ele se desenvolve, ele transforma a realidade, e quanto mais ele transforma a realidade e domina o conhecimento, como você estava me dizendo há pouco, mais ele transforma a realidade. Quem assistiu esse dia o filme muito bom, Oppenheimer, pode ter visto, né? O que significou a bomba atômica, que já é do século passado, mas o significado dela. Quanto conhecimento de física, se você pensar que as primeiras comunidades humanas começaram a lutar, guerrear, jogando pedra, depois com arco e flecha, e com veneno na flecha, e depois, dando tempo, que descobriram a pólvora com armas, e daí nós tivemos a bomba atômica, né? Ainda na metade do século passado, e tudo que ela fez, e a gente percebe o que envolveu, o que aquele homem precisou conhecer de física nuclear, né? O que ele precisou saber, o conhecimento que ele precisou ter para inventar a bomba atômica, e daí tem os dois lados, né? Ele inventa alguma coisa muito nova, muito diferente, e você tem uma utilização para esta coisa muito diferente, né? Então, ele aprendeu muita física e ele transformou a realidade social aplicando aquele conhecimento de física que ele teve. Mas, se a gente olhou bem o filme, no final, termina com um problema ético muito grande, porque os militares disseram para ele: agora você nos entregou a sua encomenda, e você não tem mais nada a ver com isto. E ele ficou sabendo pela imprensa o dia que foi lançada a bomba atômica. E quando ele foi cumprimentado, ele disse: mas e as pessoas que morreram? E as pessoas que estão sofrendo? Será? É um babaca, porque se ele usou, desculpe, mas foi o termo lá que o americano usou, tira ele daqui da minha frente, porque se ele está pensando nisso, se eticamente ele está preocupado com isto, né? Mas a gente sabe que com o conhecimento nós temos que ter todas as preocupações. Você aprende, não é para decorar e repetir numa prova, você aprende para poder transformar a sua realidade, ter um mundo melhor para você. E você então tem que pensar do ponto de vista estético e do ponto de vista ético, entende? E neste movimento, você tem que ter a natureza humana, que o homem é feito para o bem, né? Mas ele também sabe trabalhar para a maldade. Então, eu estou vendo aqui todos os trabalhos que vocês estão fazendo, né? O fundamento que eles têm é fundamentado em ciência, e se não tivesse a formação escolar, e a escola é a instituição que a sociedade organizou para transmitir às novas gerações todo o conhecimento que foi historicamente acumulado. E esse conhecimento ele está decifrado em cada um dos países por códigos específicos, né? Quem for bem alfabetizado em português, não é necessariamente alfabetizado em inglês, em francês, em japonês, em chinês. Então, ele tem um código, ele decifra esse código para escrever, mas não só para ler e escrever, e falar o som, mas para entender o que está lendo, o que está escrevendo, e principalmente para aplicar o que está lendo e aprendendo. Então, é para isso que serve a escola, e é por isso que os governantes e a família se responsabilizam pela escola, para que os seres humanos que nascem, né, as crianças, as novas gerações, possam se desenvolver. Senão o homem estaria sempre na idade da pedra, né? E nós evoluímos tanto, e atualmente a gente está evoluindo tanto, dia a dia. A gente conversava ali sobre o trabalho dela, né? Como é difícil você ter arquivos das nuvens, às vezes não dá nem para você entender direito como é que isso funciona, né? Nós estamos com essa evolução cotidiana, a gente não sabe bem no que vai dar, entende? Mas a escola existe para isso, porque de repente as mudanças vêm e transformam toda a realidade. Às vezes para muito bem, e às vezes nem sempre o bem vem através dessa transformação que o conhecimento traz. Então, ler, escrever, entender o que lê e escreve e aplicar e utilizar essa competência em práticas sociais, né, que possam fazer bem para os outros, preocupados com esse bem social. Bem, para a gente saber como é que está a escola brasileira, nós temos um vídeo, você vai fazer o favor de passar para mim, que eu queria que passasse a taxa de analfabetos das pessoas com idade a partir de 15 anos. Olha, vocês estão vendo, estado por estado?
Santa Catarina, São Paulo com 2,2 e o Rio de Janeiro 2,1. O melhor índice que a gente tem. Mais baixo. Rondônia está ali embaixo, 4,9, naquele estado lá que estão meus filhos. Daí você começa a ver a situação ficando mais escura, tá vendo? Vejam lá o que nós temos no Nordeste. Olha a situação do Nordeste. Piauí, Alagoas e a Paraíba com os piores índices do país. E o Nordeste inteiro, né, numa situação de calamidade. E a média do país, 5,6. Então, deu 5,6 de analfabetos no país. É isso que nós temos que pensar. Se nós temos mais ou menos 204 milhões de habitantes no país atualmente, não somos mais aqueles 90 milhões, né, da Copa, a gente tem cerca de 10 milhões de analfabetos neste país, hoje, em 2023, acima dos 15 anos. Então, pensa este peso morto que se carrega. Pessoas que não é que não sabem entender o que escreve, não sabem escrever. Não é que não sabem entender o que lê, não sabe ler. São analfabetos completamente. Agora, tem um índice que, para mim, é mais doloroso. 60% dos brasileiros são analfabetos funcionais, daí de todos os brasileiros, mesmo aqueles que fizeram pós-graduação. Eles são analfabetos funcionais, porque muitas vezes eles não conseguem entender, até conseguem copiar e escrever, mas não conseguem escrever direito um bilhete, não conseguem entender uma simples notícia, não é o do editorial do Estadão, não sabe entender uma simples notícia. Então, esse analfabetismo funcional é que faz com que o advogado lá, todo formado, vai defender e confunda o príncipe do Pequeno Príncipe e o príncipe do Maquiavel, né? Até também que a nossa primeira-dama socióloga fique lá juntando canetinha, né? No foco da imprensa toda, né? Eu também junto, quando eu juntava canetinha e fazia coleção, né? Mas eu não sou primeira-dama, não represento ninguém, eu só me representava, né? Agora, o representante do Brasil arrancando canetinha num congresso daquele porte, num evento daquele porte, é analfabetismo funcional. Ele não tem a formação escolar, mas ela é socióloga. Entende? Então, é isso que nós vemos todo dia. Eu tenho misericórdia, compaixão, quando olho os dois quadros. Eu até raramente rio disto. Eu tenho, como educadora, vontade de chorar, sabe? Eu pasmo diante dessa realidade. Isto é o analfabetismo funcional. E quando a minha secretária lá de casa, formada no melhor escola pública de ensino médio, lá de Porto Velho, que é a capital do estado, ela me diz assim, eu vou amostrar para a senhora, e eu quero explicar para ela a diferença entre mostrar, que é apontar, e amostrar, que é fazer uma amostragem, ela não consegue entender. Eu desisti, eu sou boa professora, viu? Não consigo fazer entender, faltam pré-requisitos para ela poder entender a diferença entre mostrar e amostrar. Então, ela usa como sinônimo. Só que ela não sabe falar mostrar, só fala mostrar. Então, eu acho que esse é um problema sério. Mas, por outro lado, sempre tem dois lados, não é, gente? Quando algumas pessoas daqui, não todas, mas algumas pessoas daqui, certamente, que fizeram curso primário, que se chamava naquela época, na década de 50, no século passado, em 1950, nós tínhamos, dos 7 aos 14 anos, na escola brasileira, só 37% da população. Pessoas da idade de muita gente daqui, até hoje continuou analfabeto ou aprendeu no supletivo, entendeu? Na educação de jovens e adultos. Quando foi 1970 e pouco, quando meus filhos foram para a escola, nós tínhamos passado para 73%, mas ainda deixávamos 1/3 das nossas crianças fora da escola. Dizia-se que aquela escola era boa, mas ela era para poucos, não era para todos. A grande maioria
há menos de 100 anos atrás, não ia para a escola, e essa maioria está viva ainda. E são os avós e os pais, e muitos os pais, das crianças que hoje que estão na escola, dos jovens, e que sofrem de privação cultural, porque são filhos e netos de analfabetos. Isso a gente tem que pensar. Muito jovem, quem fez curso, que chamava curso primário, na década de 70, hoje tem 50 anos, 50 e poucos anos. E os pais deles eram analfabetos. Entende? Então, é muito sério isso que aconteceu. Você sofrendo de privação cultural em casa, você está num país que oferece uma escola excludente, que é muito sério, e uma escola que é injusta, não inclui todo mundo. Entende? Nós precisamos de uma escola que seja democrática e de uma escola que seja inclusiva. Esta tem que ser a luta do brasileiro. Entende? Então, quando nós tínhamos uma organização escolar, a educação brasileira nunca foi, historicamente, vou passar bem rápido, ela nunca foi pensada a sério. Os portugueses vieram aqui, eles não estavam absolutamente preocupados em 1500 com a educação, entregaram para os jesuítas. Os jesuítas vieram, eles até que têm o Rastro de Ouro, é um programa bom, mas pensa você, nós tínhamos ensino superior, porque precisava formar o pessoal para o exército, precisava formar alguns médicos, né? Então formava um médico na Bahia, formava o exército do Rio de Janeiro, engenheiro naval, tinha algumas coisas desse tipo assim, entende? Mas nós não tínhamos universidade, entende? Mas nós não tínhamos, porque os jesuítas vieram catequizar os índios, porque o Lutero tinha feito a reforma e foi muito bem sucedido ensinando o povo a ler, para ler a Bíblia e entender a Bíblia do jeito que ele queria. Ele percebeu que a educação, a escola, a alfabetização podia ser importante. E os jesuítas, a igreja percebeu isso com eles, e algumas ordens religiosas passaram a usar a educação, a escola, a alfabetização para isso. E eles vieram para cá e queriam... Eles também, os jesuítas também mandaram muito para São Paulo o ouro do Brasil, né? Mas catequizaram os índios. E o governo não pensava em que educação se realizava, entregou. O Marquês de Pombal, lá por 1700, 200 anos depois que os jesuítas estavam aqui, brigou com os jesuítas, expulsou de Portugal e das colônias, os jesuítas foram embora. Da noite para o dia, não puderam pegar um documento deles. Entende? E daí as nossas escolas, ninguém fez nenhum programa, e assim, se aqui tem alguém que sabe geografia, chamava aulas régias, dá uma aula de geografia, na outra cidade alguém sabe português, ensina português, na outra aula alguém sabe artes, ensina artes. Então ficou completamente abandonada a educação. Quando se começou a pensar um pouco na educação após a República, embora a gente já tivesse escolas superiores, porque começou de cima para baixo, não era a educação para o povo, era o que o sistema precisava para ter os seus profissionais, né? Mandava para estudar na Europa ou formava alguns aqui. Depois da proclamação da República, nós tivemos alguma formação, alguma estruturação da educação brasileira, ela foi toda fragmentada. A gente tinha o que chamava Lei Orgânica do Ensino Primário, Lei Orgânica do Ensino Ginasial. Vocês lembram que era assim? Lei que era primário, ginásio, depois tinha ensino médio e depois tinha ensino superior. Tinha leis orgânicas. Universidade não tinha, a primeira universidade que existiu foi a Universidade do Rio de Janeiro, que foi em 1920, porque o rei da Bélgica vinha aqui e precisava dar um título de doutor honoris causa para ele, então criaram uma universidade, deram o título para o rei, ele foi embora, não tinha mais universidade também. A primeira universidade séria que nós tivemos no Brasil, com ideia de universidade, foi a USP, a partir de 1934, vocês vejam que a USP então, também é muito nova, se você pensar na história da educação brasileira, né? Ainda ela é muito nova, mas foi em 1934. Daí a ideia era de universidade, trouxemos muitos europeus para conseguirem aqui implantar essa ideia de universidade. Bem, o que eu acho que a gente tem a comemorar? Se nós levamos 450 anos para pôr 1/3 das crianças na escola, que era 37%, depois, entre 1950 e o ano de 2000, nós pusemos a totalidade das crianças na escola. Nós começamos o ano de 1990, com 90% das crianças na escola,
e terminamos o século com, eu diria assim, 99,7, 99,8, que algumas crianças não eram encontradas entre os ribeirinhos, na Amazônia, ou na região rural mais distante. Poucas crianças não iam para a escola, mas se quisesse ir, tinha vaga para todo mundo. Então, houve um investimento grande e nós, em 50 anos, nós pusemos os outros dois terços. Gente, nós somos um exemplo de fracasso ou um exemplo de sucesso? Quando nós decidimos, após a Constituição, começou com o governo militar, né? Com o regime militar, e depois, após a Constituição democratizante de 88, nós fizemos todo o empenho e nós conseguimos abrir escolas para todos. E foi daí que a gente começou com esse jargão que nós usamos hoje. Ah, mas naquele tempo a escola era boa, e hoje a escola não presta. Entende? Quando ela foi para todos, ela não deu conta. Porque se queria fazer a mesma escola para todos, mas não eram as mesmas crianças, não eram as mesmas famílias. Então, foi necessário que se fizesse alguma adequação. E daí se começou a ver, houve, depois da Constituição de 88, se formou um fórum nacional pela educação. Eu fui a muitas reuniões em Brasília discutir, a gente discutiu profundamente o que a gente precisava para a educação, e a gente percebeu que precisava para a educação uma estrutura nova, diferente, adequada para um povo que precisava democratizar essa educação excludente. Nós precisávamos de um tipo de gestão completamente diferenciado e uma estrutura didática para essa escola que garantisse que, estando na escola, o aluno permanecesse e aprendesse com sucesso. Então, nós temos que garantir para as crianças hoje, as crianças e os alunos todos, permanência e sucesso da escola. E a gente percebe hoje muita gente falando de uma forma equivocada sobre o que acontece na escola. Né? A Lei de Diretriz Básica, que foi aprovada na gestão do ministro Paulo Renato, em 96, que foi aquela lei que vinha sendo estudada desde 88, foi produto de todo o esforço daqueles educadores que muitas vezes se reuniram em todos os estados e iam se juntar em Brasília. Esta legislação acabou mostrando que nós tínhamos que ter uma estrutura diferente, uma gestão diferente, que nós tínhamos que assegurar a qualidade. E a gente só asseguraria a qualidade num país que era o que mais reprovava no mundo. Não tinha nenhum país com o índice de reprovação que o Brasil tinha. E o aluno que não fosse reprovado na prova, ele abandonava a escola. Então, a evasão escolar também era muito grande, porque ele já sabia que ia ser reprovado. Se ele não consegue aprender, ninguém se lembra que ele tem as privações culturais ou que ele tenha problemas. Ele não passa na prova e ele é reprovado. A culpa foi sempre o aluno. Ele sempre foi penalizado pelas inconsequências de um governo que nunca pensou na educação. A gente percebe que a própria reorganização se reorganizou. O que nós temos hoje? Se tentou organizar assim, olha, a criança, o brasileiro vai ter que aprender da seguinte forma: tem uma educação infantil que vai do nascimento até os 5 anos. Depois tem a educação básica. A educação básica vai dos 6 aos 18 anos. Essa educação, dos 0 aos 18 anos, é direito de todos, dever do Estado e da família. Isso é constitucional, está na Constituição. E a Lei de Diretrizes e Bases de 96 propõe isso, reforça isso e cria os meios para isso. Daí se criou, olha, os entes federativos têm que se responsabilizar. Então, vamos ver. O município, nós vamos municipalizar a educação. O município vai ser responsável pela educação infantil e pelo primeiro momento da educação fundamental. O ensino fundamental, então, tem 9 anos, então, até o 5º ano é o primeiro momento, a gente está no Fundo 1. O Estado se responsabiliza, junto com o município, pelo ensino fundamental. O Estado não tem que fazer educação infantil, e pelo ensino médio. O município não tem que fazer ensino médio, é o Estado que tem que fazer o ensino médio. E o governo federal deve entrar em cada um dos estados tentando ajudar nas necessidades, nas carências de cada estado, os estados mais pobres.
Como é que a gente pode resolver também isso, se a gente tinha alunos que custavam muito mais do que outros de estado para estado, de município para município? Foi criado um fundo nacional. Primeiro que ele era do ensino fundamental e depois da educação básica. Então, o Fundef primeiro e depois, é até engraçado, quando foi criado o Fundef, a bancada do PT inteirinha votou contra, mas quando o PT foi governo do Brasil, eles criaram o Fundeb, ampliaram, porque realmente é uma coisa boa. Então, foi o Fundo da Educação Básica. E 20% da receita de impostos dos municípios e do Estado, naquela época era 25%, quando foi criado, foi uma emenda constitucional, era 25%. Já, a hora que recolhia, já caía direto num fundo especial, já saía direto, recolhe os impostos vieram de lá, esse imposto aqui, já cai direto na conta do Estado e do município. Mas como é que vai... Num fundo, cai num fundo, né? E como é que vai ser devolvido para o Estado, para o município? Depende de quantos alunos ele tenha. Então, os alunos passaram a ter um custo mínimo igual no país todo. Um custo mínimo, era igual. Todos os alunos custariam o mesmo preço. O aluno municipal, o aluno estadual, retirado desse fundo. E foi assim, aconteceu assim. É que a sociedade civil não ficou sabendo direito, porque até o Sindicato do Magistério faz uns trabalhos tão abusivos, que eu acho, que acaba confundindo a cabeça de todo mundo, porque foi um avanço muito grande. Tanto que esse fundo, que começou com 25%, já pôde, pelos avanços da educação, ser transformado em 20%. Agora, se você pensa que um secretário municipal da educação tem 20% da receita dos impostos sob a responsabilidade dele, ou o secretário estadual da educação, você há de convir comigo que tem que escolher um cara bom para fazer, uma pessoa boa para fazer, competente, para exercer essa função, porque é uma parte substancial dos recursos, dos nossos recursos do imposto que nós pagamos, né? E, infelizmente, muitos governantes politizam esta coisa e escolhe, às vezes, os menos competentes, os mais amigos, ou aqueles que fizeram para quem deve mais favores, e nós temos muitos secretários municipais, estaduais, até ministros da educação incompetentes, infelizmente. Entende? Mas a gente tem alguns muito competentes. O que nós tivemos na Lei de Diretrizes Básicas, quando você estuda, nesta época, e foi esse Fórum de Educação que propôs isto, as crianças têm direito a aprender. E como elas provêm de meios de privação cultural, e como elas têm realidades diferentes, nós temos que dar oportunidades diferentes. Então, é preciso que tenha coisas importantes como recuperação dos alunos, alunos que mostrarem dificuldades, que mostrarem que não estão tendo sucesso, eles têm direito a ter aulas de recuperação. Na escola particular tem isso. Se você pegasse aqui em São Paulo, o Colégio Bandeirantes tinha isso, mas a escola pública não tinha. E nós fomos lá pedir, naquela época, no governo do estado aqui, o Mário Covas colocou uma equipe de educadores, eu fazia parte dessa equipe. Então, a gente queria pôr, e tinha um secretário que era um horror, porque não tinha dinheiro, o estado estava meio quebrado. E a gente ia brigar lá, porque precisava de mais dinheiro. Mas quando ele entendeu, mas é que nem aquilo que o meu neto tem lá, aquela aula tarde para aprender, para resolver essas dificuldades. Pagamos os professores para eles darem aula de recuperação. Mas era para recuperar quem tinha dificuldade, não era para dar a mesma aula, porque com aquela aula ele não aprendeu. Entende? Daí, classes de aceleração. Aquele que aprender, se ele tiver com atraso de escolaridade, porque eles abandonavam e voltavam, então havia uma desconexão muito grande entre a idade ideal série. O menino de 14 anos ainda estava lá com as crianças de 10 anos, né? E ele não se sentia bem. Esse menino conseguiria aprender mais depressa. Então, até foi o SEMPEC que organizou as classes de aceleração, e a gente fez um projeto belíssimo recuperando essas crianças, e eles passavam, assim, uma criança que estava com atraso na idade ideal série, ele passava da 5ª série para a 8ª série, baseado nesse programa especial. Então, houve muitos programas especiais. Como houve programas especiais, por exemplo, os dirigentes regionais da educação de São Paulo foram aprovados em concurso. O partido do governador quase matou a gente lá, porque a gente fez isso, porque imagina, agora que nós ganhamos, nós não podemos botar os colegas aí para serem as autoridades regionais, agora nós vamos ter que fazer concursos, vocês estão sendo malucos, só o PSDB para fazer isso. Nós apanhamos mais deles do que de quem mais você pudesse pensar. Entende? Mas nós conseguimos, porque o governador Mário Covas ele era firme nisso. Entende? E houve uma
reformulação da educação baseado no que estava proposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 96, e que foi nascida, originada a partir do Fórum de Educação organizado em todos os estados, mas por gente competente que ia discutir junto, discutir com os sindicatos, as nossas propostas vingavam. Quando eu fiquei sabendo que estavam propondo no Senado, no Congresso Nacional, não era no Senado, o Senado e o Congresso junto, né? Estavam propondo o fundo, eu nunca acreditei. Eu disse, não, isso não vai passar, não vai, eles não vão aprovar isso nunca. Pegar o dinheiro assim para a educação e ficar purinho, lindinho só para a educação. E foi. Nós conseguimos aprovar. A gente conseguiu aprovar coisas muito interessantes, propostas pedagógicas, proposta de gestão, o compromisso com a aprovação do aluno, mas não é com a aprovação, gente, é com a aprendizagem. O aluno, estando na escola, tinha o direito de aprender. Ele não tinha direito a uma vaga na escola. Você construiu a escola, paga merenda, paga livro, paga transporte, paga professor, mas o professor pode reprovar e pronto. Não, o aluno tem direito de aprender. Porque se você é engenheiro e a ponte cai, você perde. Você pode perder o seu direito de ser engenheiro. E o professor nunca é responsabilizado. E daí o professor, eles começavam a falar tanto, e de tanto repetir uma mentira, parece que ela é verdade, né? Ah, é promoção automática. A gente é obrigado a aprovar aluno. É obrigado, sim. Porque aprovado é aquele que aprende, você é obrigado a ensinar. Você ganha por isso num país pobre, onde as crianças precisam aprender. E quem está na escola pública tem mais direito de aprender. Não é que tem mais, tem direito de aprender também. Porque o aluno lá, o professor lá na escola particular não falta, não pode faltar toda hora. Não pode deixar a criancinha aprender. Entende? E na escola pública também, porque quem paga a escola pública é o povo, é o dinheiro de impostos. Então, isto fica muito bem, fica muito claro, bem conceituado, bem organizado na última Lei de Diretrizes Básicas que nós tivemos, que ela já teve algumas reformulações, mas sempre para reforçar esta ideia de que a escola deve ser inclusiva e deve assegurar a qualidade. O aluno tem direito à vaga, ao acesso, então, a uma vaga, à permanência e ao sucesso da escola. Entende? Então, eu acho que a gente tem que pensar seriamente que nós estamos num tempo de avanço da educação. Nós avançamos. Falta muita coisa? Falta. Por exemplo, improvisamos professores. Pensem vocês, se de repente a gente passou de 1/3 das crianças da escola para a totalidade, botou os outros 3/3, como é que nós improvisamos tantos professores? Criando licenciaturas, cursos, faculdades, por tudo quanto é canto, particulares, à distância, do jeito que fosse, entende? E os professores acabaram sem a devida competência para isso também, não é culpa deles. Entende? E que nós criamos tantos professores, e daí eles também tiram tanta licença, se afastam tanto, que no fim você não pode nem fazer o melhor salário para eles. Eles ganham muito mais do que ganhavam. Não é que ganham essa miséria, ganham muito mais do que ganhavam antes. Entende? Quando foi o começo do Fundeb. Entende? Eles têm um salário que não é o que a gente quer para eles. Entende? Mas tem muitas regalias, trocaram muito salário por regalias, isso que é uma pena. E ninguém consegue derrubar essas regalias. Porque o sindicato, principalmente o de São Paulo, é muito forte e ele passa por todos os estados, puxando a fila. Entende? Então, a POSP é muito forte. Então, mas eu acho que nós temos uma melhor educação hoje. Nós temos compromissos melhores. E nós precisaríamos da sociedade civil para entender isto. Quando eu vejo vocês aqui trabalhando com formação profissional para os jovens, eu vi esses dias um artigo da Ana Inoue, que dirige um trabalho do Unibanco sobre educação. Eles fizeram, eu não vou saber explicar a vocês aqui, porque é bem elaborado mesmo, mas eles fizeram uma tentativa assim, olha, nós temos tantos alunos na escola profissional. Se nós multiplicarmos isto aqui por 3, esse número de alunos aqui nesta escola, eles analisaram todos os impactos, fazendo todas as projeções e perceberam que nós conseguimos aumentar em 2% o PIB. Educação profissional de nível médio. Você imagine se for educação superior de nível bom, entende? Qualificada.
Então, nós precisamos melhorar a qualidade da escola. Melhorando a qualidade da escola, nós temos um país promissor. E nós precisamos contar para isso com a sociedade civil. Eu fiquei muito contente vendo o trabalho de vocês aqui. Acho que vocês precisam, todos precisamos contribuir muito, né? A gente que está aposentado tem que estar contribuindo para isso também. Eu vim aqui como uma missão mesmo, porque a gente tem que estar... É muita síntese. A gente precisaria conversar 2 horas sobre esse assunto para poder chegar a alguns dados com algumas projeções que vocês acompanhariam bem. Mas com essa realidade, que nós ainda temos 10 milhões de analfabetos nesse país, quando você olha lá o Piauí, que é desse tamanico, um governo sério já teria resolvido esse problema, porque manda a gente para lá, resolve de uma vez e acaba pelo menos com os analfabetos. E ninguém acaba com isso porque não tem vontade política. Falta vontade política. E a vontade política é aquela que vai fazer a criança aprender na escola. A criança que aprende na escola é capaz de chupar uma mexerica e não precisar comprar seu win na farmácia. É capaz de ter mais higiene. É capaz de pensar melhor em se alimentar, não comer porcaria. Entende? Quem aprende direito na escola é capaz de votar melhor. Eu acho isso, entender uma notícia de jornal, entender os meandros do que está acontecendo nesse país, entender o que é a democracia. Eu acho que esse entendimento passa muito pela análise de todo o conhecimento que foi historicamente acumulado na humanidade e que hoje pode nos dar, e que hoje eu acho que eles estão, todos os conhecimentos que estão em vigor hoje estão sendo checados, né? Porque a gente não sabe o que virá. Com a inteligência artificial, ninguém sabe onde vamos chegar. Vai ser um mundo novo. Não sei se muitos de nós terá tempo de ver, mas essas crianças terão que enfrentar esse mundo novo. Mas precisarão saber bem história, saber bem geografia, saber bem literatura, entender um poema, entender astronomia. É preciso compreender, não fazer prova, não responder perguntas de prova para tirar nota. Entende? Estudar para aprender, para saber, porque quem sabe o teu saber, ninguém te tira, nunca. Pode ter ditadura, pode ter democracia, o teu saber é seu. Este é um bem que é só seu. O que você de verdade aprendeu, ninguém te tira. E essa é a função da escola numa sociedade organizada. E o Brasil tem hoje uma regulamentação para isso. Só vai dar certo se nós fizermos uma gestão que tenha planejamento estratégico, faça acompanhamento, e as escolas ficam sem acompanhamento. Quantos foram aprovados? Quanto custou essa escola aqui? Quantos professores faltaram? Foram reprovados tantos alunos, mas quanto que o professor faltou? Que aulas ele deu? Que aulas ele não deu? Não pode ficar ao Deus dará. Tem que ter uma gestão acompanhada e tem que avaliar os resultados, que é o que as grandes provas, o Enem, a Prova Brasil, o Saresp aqui de São Paulo, estão avaliando o sistema. Esse Saresp de São Paulo é muito bem feito. O governador agora parece que está aprovando hoje ou ontem, que eu vi, uma nova avaliação, não é? Vai ser uma avaliação agora para selecionar alunos para irem para as universidades estaduais. As públicas, a USP, a Unesp, a Unicamp, que são as estaduais que nós temos aqui, né? Não são os federais. Pode ser uma coisa válida, entende? Mas eu estou assim um pouco desconfiada da gente fazer democratização por respeito ao gênero, por respeito à raça, entende? A gente tem que democratizar para todos mesmo. Todos têm direitos e todos, estando na escola, precisam aprender. Entende? Tem que ser para todos, porque esse negócio das cotas para, eu acho que acaba sendo um grande engodo, distrai a gente em relação àquilo que é essencial de uma escola que não faz aprender. Eu acho que se os médicos não curassem, matassem tantas crianças, como tem mortalidade na escola, mortalidade escolar, não tinha mais um médico que pudesse sobreviver nesse país. Entende? Obrigado. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Isso e muito mais. Queria agradecer a doutora Raquel Volpato Cervino. Eu gosto de raciocinar que daqui 120 anos, vamos colocar assim, ninguém nesse planeta, praticamente 0,0, estará vivo. E que depende da sucessão da informação. Quer ela escrita, gravada, falada, o ser humano seria o que é.
e lembrar que na terra de cego quem tem um olho é rei, né?